Espaçoso como um Toyota Corolla, mas mais barato que Chevrolet Onix. Esse aqui é um Cobalt LTZ 2012 com motor 1.4, um carro que chama a atenção pelo bom espaço interno e bom custo-benefício. Mas será que vale a pena levar esse carro para casa hoje em dia? Para responder essa pergunta, vamos falar sobre todos os pontos positivos, negativos e mostrar cada detalhe desse carro. Lançado em 2011, o Cobalt foi uma resposta da GM para ser um concorrente direto do Renault Logan e do Nissan Verso, aqueles sedãs crescidinhos que ofereciam um ótimo espaço interno por um preço relativamente acessível. Nessa época, esse segmento estava em alta e os sedãs compactos vendiam muito bem. Abaixo deles, a gente ainda tinha o segmento de entrada, com Siena, próprio Classic e outros sedãs um pouco menores. E como um bom vinho, o Cobalt só melhorou ao longo dos anos. Inicialmente, ele só tinha a opção de motor 1.4 e câmbio manual. Em 2012, chegava a opção de câmbio automático e motor 1.8. Em 2013, ele ganhava a central multimídia, com o famoso MyLink. Na sua linha 2016, o Cobalt recebeu uma reestilização, mudando principalmente sua dianteira e traseira, e posso dizer, ele ficou muito mais bonito. Em 2017, ele recebia algumas atualizações mecânicas. O câmbio manual passava a ter 6 velocidades e o motor 1.8 foi atualizado. Mas, como tudo na vida acaba, infelizmente o Cobalt saiu de linha em 2019. Ao todo, foram mais de 280 mil unidades vendidas. Muito bom para um sedã compacto como esse. O Cobalt foi vendido nas seguintes versões: LS, LT, LTZ e Elite, sendo a LS a de entrada e a Elite a topo de linha. Evite comprar a versão LS porque ela era muito básica. Ela era feita mais para frotistas e locadoras. Tanto é que os primeiros modelos não tinham nem airbag e ABS, coisa que só foi resolvida em 2014. Tá bom, Rodrigo, e quanto custa um carro como esse? Bom, o valor de um Cobalt como esse parte dos R$35 mil. Isso na versão manual. Se você quiser um Cobalt automático, o valor parte dos 38, 40 mil reais. Ainda assim, uma pechincha por tudo que o carro oferece. Sob o capô temos um motor 1.4 8 válvulas. Esse motor gera 102 cavalos no etanol, 98 na gasolina, 13 kg de torque no etanol e 12,8 na gasolina. São ótimos números para um motor desse tamanho. E falar para vocês, até que o Cobalt anda muito bem, seja na cidade como na estrada. E uma das razões para isso é que o Cobalt é um carro leve, ele pesa cerca de 1.070 kg. E de acordo com a ficha técnica, ele faz o 0 a 100 em cerca de 11 segundos e meio e chega até 170 km por hora. Para um sedã compacto, nada mal. Mas se desempenho é importante para você, a versão 1.8 é muito melhor nesse quesito. E para quem não conhece, esse aqui é o tradicional motor Família 1 da GM. Para mim, um dos motores mais versáteis que já existiu. Ele foi utilizado em inúmeros carros. Primeiro, ele nasceu no Chevrolet Corsa em 1994, mas ele foi utilizado na Meriva, na Montana, no Onix e em vários outros modelos. Tanto é que a Fiat utilizou esse motor aqui na versão 1.8. O Fiat Palio, o Siena e até o Doblò utilizaram a família de motores da Chevrolet. E para quem pensa que esse motor morreu, não, ledo engano, esse motor ainda está em linha lá na Chevrolet Spin. Claro que com mais atualizações. E isso é muito bom, principalmente para você achar peça. Aqui vem uma dica de manutenção. Esse carro utiliza a correia dentada tradicional. Não é aquela banhada a óleo, muito menos uma corrente de comando. E a sua troca deve ser feita a cada 60 mil quilômetros ou a cada 5 anos. Comprou um carro como esse, já faz aquela revisão e troca a correia para não ter problema. E olha que engraçado, a Chevrolet chama esse motor aqui de Econoflex. Mas, falar para vocês, ele não é muito econômico não. Na cidade, no etanol, ele faz cerca de 7 km por litro. Já na gasolina, ele faz uns 9,5. Assim, não são números ruins, mas para o motor que chama Econoflex, eu esperava mais. E uma das qualidades aqui do Cobalt é que o seu cofre é gigantesco. E isso facilita muito a sua manutenção. Esse não é aquele motor que tem um motor todo apertadinho, sabe? Que você precisa desmontar muita coisa para acessar os principais itens desse carro. Infelizmente, os amantes da manta acústicas vão ficar tristes aqui com o Cobalt, porque ele não conta com esse item. Já o câmbio desse carro é um manual de 5 velocidades, com engates muito bons e muito precisos. E outro lado positivo, que a embreagem é muito leve e parece uma manteiga.
E para quem quer mais conforto, as versões com câmbio automático também são muito boas. E o câmbio automático não tem fama de dar problema, que também é um ponto positivo. Na dianteira, os faróis são seus destaques. E realmente eles se destacam porque eles são muito grandes. Aliás, falar para vocês, o visual do Cobalt dessa primeira fase aqui é bem questionável. O que vocês acham? Particularmente eu acho bonito, mas prefiro muito mais a segunda versão. E quem projetou esse carro aqui foi Carlos Barbas. E esse cara não projetou só aqui o Cobalt, como também o Agile e a Spin. Pra mim, esse cara tem um gosto duvidoso aí na hora de desenhar seus carros. Bom, mas desenho à parte, bora falar aqui sobre a iluminação do modelo. Mesmo o farol sendo bem grandão, ele é uma parábola só. E a gente sabe, farol geralmente com duas parábolas ou foco duplo, geralmente ilumina melhor que uma parábola só. Mas como essa aqui é a versão LTZ, ele já conta aqui com farol de neblina de série, que é um ponto positivo. E outro ponto positivo aqui do Cobalt é seu conjunto de roda e pneu. Aqui a Chevrolet foi muito feliz em escolher rodas de aro 15 polegadas. A medida do pneu é 195/65 aro 15. Essa medida é excelente para a buraqueira do dia a dia. A suspensão também é uma outra virtude aqui do Cobalt. A Chevrolet realmente entende o solo do Brasil. Ela absorve muito bem os impactos do solo, a buraqueira e ainda é bastante resistente. E ó, falar pra você, não é só o Cobalt não, tá? O Onix e a Spin também tem esse mesmo esquema de suspensão que é muito bom. Já que a gente está falando aqui sobre plataforma, é legal também falar sobre segurança, que aqui é um ponto negativo do modelo. Por mais que ele tenha airbag e ABS, o Onix não foi testado pelo Latin NCAP. Porém, os seus irmãos foram. Tanto o Prisma como o Onix zeraram o teste de impacto. Se eles foram ruins, o Cobalt também deveria ir mal. Isso são suposições, mas de qualquer maneira eu considero esse carro aqui muito mais seguro do que um Classic ou um Celta, por exemplo. E um outro defeitinho muito comum aqui no Cobalt é a infiltração de água aqui no porta-malas. Assim, isso é mal de Chevrolet, né? A gente já sabe, isso acontecia desde o tempo de Chevette. Não é em todo o Cobalt que acontece, mas alguns donos relataram esse problema. Então é legal ficar de olho, principalmente aqui na vedação das borrachas, para ver se não está entrando água, principalmente em grandes chuvas. Chegamos então aqui na traseira do Chevrolet Cobalt. Para mim, um dos ângulos mais bonitos desse carro. Gosto muito do desenho dela porque ela lembra bastante os carrões grandões americanos. Eu costumo brincar que o Cobalt é o Chrysler 300C brasileiro. Bom, mas aqui atrás tem muita coisa interessante para mostrar. Olha só o para-choque, como ele fica aqui bem para fora da carroceria, o que é muito bom, principalmente para aquelas batidinhas do dia a dia, para você não quebrar uma lanterna ou amassar uma tampa por besteira. Por falar em lanterna, ela tem um monte de curiosidade bacana. A primeira curiosidade é que ela teve versões aqui com lentes ou vermelhas ou cristais, como esse modelo aqui. A segunda é que desse lado vem aqui escrito Chevrolet, mas do outro está escrito aqui, ó, deixe o seu like. Gente, brincadeirinha, mas isso me ajuda pra caramba. Pro YouTube, um vídeo com mais likes significa que ele é melhor, ele acaba espalhando isso para mais pessoas. Agora, para me deixar feliz de verdade, é você se inscrever nesse canal, principalmente se está gostando aqui do vídeo. Isso me ajuda muito, muito mesmo. Bom, bora voltar pro carro. Já essa aqui é a chave do modelo, é uma chave muito bonita, o legal é que já é canivete, tem aqui os comandos interligados. Para abrir o porta-malas, você pode abrir aqui pela chave, o que é um ponto positivo. O porta-malas, por sua vez, tem 563 litros de capacidade. Gente, é muito grande mesmo. Falar para vocês, eu conheço apartamentos aqui em São Paulo menores do que o apartamento desse carro aqui. E ó, para provar que o porta-malas é grande mesmo, a gente colocou um monte de coisa aqui e não ocupou aí nem 40% do espaço que ele tem. Dá para fazer uma viagem tranquila aqui com a família cheia que vai sobrar espaço. E olha, mesmo ele sendo feito para custar pouco, o acabamento é muito bom. Primeiro, aqui ó, a gente conta com forração, o que é um ponto positivo. O carpete aqui embaixo é todo forrado, o que é uma coisa muito boa. O carpete, aliás, é de ótima qualidade, seja aqui embaixo como aqui nas forrações laterais. O step fica aqui dentro do porta-malas, ele tem a mesma medida das rodas lá de fora. A única mancada é aqui na tampa do porta-malas, onde ela não conta com forração, mas a gente perdoa porque ele era para ser um carro mais acessível. Agora, uma curiosidade, uma das medidas mais importantes para ver se um carro é relativamente espaçoso é sua medida entre eixos. Aqui o Cobalt tem 2,62 m de entre-eixos, 2 centímetros maior do que o Corolla da época. Bom, na teoria ele é bem espaçoso,
Bora conferir? Bom pessoal, chegamos então aqui no interior aqui do Chevrolet Cobalt. E falar para vocês, eu acho o Cobalt um dos carros mais honestos que existem. E digo isso por várias razões. E o acabamento é uma delas. Não que o acabamento aqui do Cobalt seja super primoroso, mas gente, olha só, ele é super bem feitinho. Os materiais são simples? São simples. Ó, por exemplo, todo o painel é feito de plástico rígido, mas os plásticos são de boa qualidade, ó. Tá vendo, ó? Não é aquele plástico oco ou que racha com o tempo. Aqui, ó, já se passaram mais de 12 anos com o carro e, ó, tá tudo em perfeito estado de conservação. Uma outra coisa que eu gosto bastante é aqui do desenho do painel, que é bem horizontalizado. A porta, por sua vez, também tem um bom acabamento. Lógico, ela tem uma grande parte plástica, mas assim, o plástico é de boa qualidade. Primeiro, olha só aqui a textura do plástico. Ela é bem agradável aqui ao toque. O carro tem uma boa área de tecido, uma espécie de veludo aqui muito bom. Tudo bem que poderia ter aqui tecido aqui nessa região ou couro, coisa que não tem. Mas ainda assim, ok. O pegador também poderia ser melhor, que ele é bem rasinho, mas vamos perdoar. O carro ele também conta aqui com os vidros elétricos e ali o retrovisor elétrico. E se você reparar bem, de que peça é esse carro aqui? Vamos ver se você sabe. E eu sei lá, porra! Bom, voltando aqui para a porta, ela também tem bom porta-objetos, inclusive tem aqui um bom porta-garrafinha. O carro também tem um bom apoiador aqui para o pé esquerdo, muito bem apoiado, poderia ser só uma parte plástica aqui para não desgastar o carpete, mas falando aqui mancada, o carro poderia ter aqui a abertura ou do bocal do combustível ou da tampa do porta-malas aqui de dentro. Um outro ponto positivo desse carro é a sua visibilidade, porque acredite se quiser, ela é boa pra caramba. Você consegue ver aqui o capô e isso te dá uma ótima noção de espaço. Aqui os limpadores de para-brisa ficam escondidos, revelando aqui modernidade do projeto. As colunas, elas não são tão grossas assim e não atrapalham aqui você olhar para fora. Assim, como você se senta alto, mesmo o carro tendo as janelas pequenas, a visão para fora é boa, mas poderia ser melhor se as janelas fossem maiores. Os retrovisores, por sua vez, são muito bons. Eles são convexos, seja aqui no motorista, como ali no passageiro. Para trás, a visão é boa, mas aqui a gente tem uma pegadinha. Como o Cobalt tem uma traseira muito grande, você não sabe exatamente aonde acaba o carro. Então aí um sensor de estacionamento ou uma câmera de ré ajudaria pra caramba. Uma outra coisa não tão boa assim é que com as janelas pequenas atrapalha um pouquinho aqui você olhar lá para fora. Quando você está no trânsito, você olhar lá para trás, as colunas grandes e as janelas pequenas atrapalham um pouquinho. Já a posição de dirigir é boa e vai agradar principalmente quem gosta de dirigir mais altinho. O carro ele tem aqui regulagem da altura aqui do banco, mas de uma maneira bem peculiar. Você mexe aqui na altura, mas só o ângulo do assento muda. Então parece que você fica um pouquinho mais alto ou mais baixo, mas na verdade não muda muito não. Aqui o carro você fica bem centralizado aqui o volante e tudo fica bem à mão. O carro também ele tem ajuste aqui de altura, ficou faltando aqui o de profundidade. Mas olha que bacana, mesmo sendo aqui um projeto barato, ó, o volante ele não despenca como acontece, por exemplo, no Citroën C3. Uma outra coisa bacana também é que o volante fica aqui bem centralizado aqui no corpo e ajuda bastante no ato de dirigir. Bom, bora ligar aqui o carro aqui e mostrar o painel em detalhes. Bom, como vimos, o painel aqui ele faz uma saudação quando a gente liga. O painel ele mistura elementos analógicos com digitais. A GM falou que se inspirou nas motos esportivas quando fez esse painel e realmente parece, e particularmente eu acho bem bonito. Uma coisa boa é que a visibilidade dele é excelente. Então aqui a gente tem o marcador de RPM, aqui o marcador do combustível em digital, o velocímetro, o odômetro total e aqui o computador de bordo. Sentiu falta de alguma coisa? Bom, pois eu senti. Esse carro aqui ele não tem o aviso de temperatura do motor. Poderia ter o reloginho com a temperatura, né? Que mancada. Para trocar aqui as informações do computador de bordo, você mexe nessa alavanquinha aqui. Você aperta aqui assim dessa maneira, você troca ali as informações. Então bora voltar aqui, ó. Aqui é o consumo médio em litros, aqui é a hora, quilometragem média, aqui a autonomia, aqui o consumo médio, aqui a hora e aqui a gente volta aqui para velocidade média. Apertando aqui o menu mais uma vez, você mexe aqui se você quer mexer no computador de bordo ou aqui no odômetro total ou parcial. Então bora aqui. Então aqui você vem aqui para o odômetro total ou parcial.
Eu diria que é um computador de bordo simples, mas já tem mais do que o suficiente para o dia a dia. A direção desse carro é hidráulica e é bem leve, mesmo que com o carro parado. Depois de 2017, o Cobalt trocou a direção hidráulica por uma elétrica bem mais moderna. Bom, vindo aqui já para os detalhes do painel, então aqui a gente tem duas saidinhas de ar, aqui a trava do carro, aqui o pisca-alerta, um botãozinho sem atribuição e aqui o rádio do modelo. Uma coisa bacana é que ele está super bem posicionado aqui para não tirar a sua atenção da estrada. E o legal é que você consegue atualizar ele, você pode comprar uma multimídia e colocar que vai ficar bem original. Ainda mais um MyLink da Chevrolet, que é muito fácil aí comprar uma versão atualizada pela internet. Mais para baixo que a gente tem os comandos do ar-condicionado. Então aqui a gente escolhe a temperatura, aqui a intensidade do vento e aqui para onde o vento vai. Nesse botão a gente liga o ar-condicionado propriamente dito e aqui a circulação do ar. E falar para vocês, nada mais fácil aqui do que um ar-condicionado analógico. Vamos ver se ele é barulhento? Eu coloquei ele aqui na posição 2 e ele não faz basicamente barulho nenhum, é impressionante. E o vento que sai é muito bom. Aqui na 3 já sai um vento muito mais forte, mas ele começa a fazer um pouquinho de barulho. No 4, meu Deus do céu, é um furacão e aí o barulho já incomoda. Mas ó, se eu deixar aqui no 2, fechou. O vento já é muito bom e não vai te incomodar o barulho em nada. Nesse ponto, eu gostei bastante. Mais para baixo ali a gente tem uma entrada USB e uma entrada auxiliar. Aqui um bom porta-objetos. Aqui a alavanca de câmbio do modelo, como falamos, tem bons engates. Mais para trás, aqui a gente tem aqui o freio de mão de bom tamanho, uma saidinha 12 volts, outro porta-objetos e aqui outro porta-copos com porta-objetos lá atrás. Na época a Chevrolet falou que tinha pensado muito em porta-objetos na hora que fez esse carro. Ao todo são 18 porta-objetos espalhados pelo carro inteiro, que é um ponto positivo. Lógico que ela também considerou esse porta-objetos aqui que não é muito funcional. Bom, por sua vez, o porta-luz aqui é gigantesco, cabe coisa pra caramba nele aqui. Outra coisa que eu gostei pra caramba desse carro foram seus bancos. Gente, muito bem feitos. Primeiro, eles são bem largos, eles oferecem muito apoio lateral e oferecem muito apoio aqui para suas costas. Para as coxas, o apoio também é bem bom. A única coisa que eu não gostei é que o apoio de cabeça é bem para frente, incomoda um pouquinho em longas viagens, mas eu sei que é importante para segurança. Mas o destaque dele é seu tecido, que é excelente. Olha como esse banco ele é bem construído. O veludo aqui, ó, ele é sensacional. Aqui na parte de dentro é um tecido mais simples, mas ainda assim muito bom. O Cid, que é o dono desse carro, tem filho, tem cachorro. O banco aqui está aguentando muito bem aqui o tranco do dia a dia. E vindo aqui para a parte superior do painel, aqui ele já mostra uma certa simplicidade. Primeiro, o forro é muito simples, daquele mais simples que existe, mas tudo bem, a gente tem que lembrar aí a categoria do carro. Aqui o parasol não tem espelhinho, o que é uma pena, mas olha, ele é bem acolchoado e tem aqui lugar para colocar documento. Aqui do passageiro, vamos ver, já tem espelhinho, que é um ponto positivo. A luz de teto, por sua vez, é bem bonita e facinha aqui de mexer, o que também é legal. Bom, aqui na frente eu estou super à vontade. Bora ver lá atrás? Já que atrás o espaço é surpreendente, é tão grande que até faz eco. Gente, brincadeirinha, mas na época a Chevrolet falou que o espaço traseiro aqui do Cobalt era maior do que do Astra e do que do Vectra. Bom, só vendo realmente para acreditar, e realmente é muito grande. Primeiro, ó, sentado aqui na minha posição correta, me sobra aqui 2 dedinhos para o teto, o que é muito bom. Para frente, dá para eu cruzar as pernas aqui numa boa. Lembrando, eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura e o banco da frente está regulado para mim. E mesmo se vir alguém mais alto lá na frente ou aqui atrás, vai ficar confortável aqui no Cobalt. Outra coisa bacana é que o carro ele é bastante largo, então 3 pessoas aqui atrás conseguem viajar confortavelmente. E ó, elas não precisam nem ser amigas, viu? Outra coisa bacana é que você consegue colocar seus pés aqui debaixo do banco e sobra espaço. Gente, o espaço realmente é muito bom. O túnel central ele é grande, mas não vai atrapalhar. Uma outra coisa muito legal é a maneira como você senta aqui no Cobalt. Primeiro, ele tem aqui bancos compridos, o que é raro aí num compacto. Você também senta alto. Então as minhas pernas estão super bem apoiadas aqui no banco, o que faz esse carro ser bastante confortável, que é um ponto positivo. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que ele tem regulagem aqui do cinto para o motorista e também ali para o passageiro, assim como ele também tem alça PQP aí para todo mundo. Gente, por mais compacto e baixo custo que o Cobalt foi na época, pode ver que ele é muito bem
construído. Então, estou gostando pra caramba dele. O acabamento aqui atrás também é muito bom. Assim como a porta lá da frente, aqui é plástico, mas um plástico de boa qualidade. Aqui a gente tem uma boa área de tecido. A maçaneta é pesada e transmite qualidade. Aqui a gente também tem um bom pegador e também temos vidros elétricos aqui para o passageiro de trás. Também temos saídinhas de som, que é um ponto positivo. Como o Cobalt já tem um projeto mais moderno, olha onde acaba o banco e começa aqui a lata do carro. Por mais que ele não tenha airbags laterais, ele foi pensado aqui para o impacto numa batida. Já em segurança, ele fica devendo um pouquinho. Digo isso porque ele só tem apoio de cabeça e cinto de 3 pontos apenas para quem vai nas pontas. No meio, a gente não tem nenhuma coisa e nem outra. Mas, falar para vocês, era bem ok isso na época. Uma coisa bacana aqui do Cobalt é que ele rebate aqui o banco de uma maneira muito fácil. É só apertar esse botãozinho aqui, que o banco rebate, você tem acesso aqui ao porta-malas do carro. E antes da gente dirigir esse carro, queria agradecer aqui ao Cid, ao dono do Cobalt. Tem uma página no Instagram muito legal, chamada Abandonados, e também Placa Verde. Abandonados trata sobre carros e coisas abandonados, lugares abandonados, que é muito legal. E o Placa Verde é mais voltado aí para segredos automotivos. Se vocês puderem seguir e dar uma força lá, eu vou ficar muito contente, porque ele me ajudou, então nada mais, a gente também queria ajudar quem ajudou a gente. Bom, bora dirigir esse carro e ver como ele se comporta. Bom, pessoal, então estamos aqui na cidade aqui com o Chevrolet Cobalt e falar para vocês, que carro confortável. Realmente a GM mandou muito bem aqui no acerto de suspensão do Cobalt. E falar para vocês também, não só do Cobalt, como também do Onix e da Spin. Eles trabalharam muito sistemas de amortecimento aqui em impactos. A gente sabe que o Brasil ele só tem buraco. Então nesse ponto, o carro é muito bom. Se você não gosta daquele carro duro, o Cobalt é muito bom nesse aspecto. Outra coisa boa no Cobalt é que é tudo aqui voltado para o conforto. Então, por exemplo, a direção ela é hidráulica, mas ela é bem macia. Nem parece, eu diria que nem parece que é uma hidráulica mesmo, porque andando com o carro fica super leve. Os comandos também são todos leves. A embreagem aqui, ó, é uma manteiga, é uma delícia aqui trocar a marcha. O legal é que esse trambulador, ao contrário do Corsa e de outros GM mais antigos, já parece que é por cabo, então ele é muito mais preciso. Então assim, realmente dirigir esse carro, além de confortável, é muito gostoso. Bom, e eu vi também muitos relatos aí na internet falando que o desempenho do Cobalt não é tão bom assim. Gente, para a cidade, para um carro familiar, é mais que o suficiente. Ó, ele sobe aqui as ruas com 2 pessoas a bordo, tranquilamente. Você não precisa mais do que isso para o dia a dia. Claro, um carro cheio, na estrada, quem está acostumado aí com mais potência vai sentir um pouquinho a falta de força. Mas aí, se for o seu caso, tem um Cobalt 1.8 aí que vai te atender super bem. Bom, uma das coisas que eu gostei desse carro também, além do peso, da direção e de tudo, foi da maneira como você senta. Como você senta alto, então você tem uma boa visibilidade para fora, o que também ajuda bastante no dia a dia. E é isso que um carro familiar é importante, é você estar bem no dia a dia. Então, se você procura um carro aí confortável e familiar, o Cobalt pode ser sim uma excelente opção. Outra coisa muito boa desse carro é seu isolamento acústico. Assim, agora eu tive que abaixar o vidro porque já está ficando de noite, mas com os vidros fechados, o carro é extremamente silencioso. O ar-condicionado também é silencioso, então isso também agrada no dia a dia. Então o Cobalt é aquele carro que não vai te passar grandes emoções, mas vai ser um bom companheiro aí para o dia a dia. E não é à toa que o Cid está aí com quase 200 mil quilômetros aí de companheirismo aqui com o Cobalt. E aqui uma curiosidade, vocês sabiam que o projeto do Cobalt não é só brasileiro e ele também foi vendido em outras partes do mundo? Por exemplo, no Uzbequistão ele foi o carro mais vendido em 2024. Pois é, o Cobalt ele saiu de linha aqui no Brasil em 2019, mas ele ainda continua fazendo bastante sucesso lá na Rússia e nos países de leste europeu.